Alma Lusa Podcast. A voz dos portugueses na Alemanha. Olá, muito bem-vindos a mais um podcast, a um Alma Lusa Podcast. O meu nome é Sofia e hoje como nossa convidada temos Inês Vasconcelos. A Inês é natural de Águeda e está aqui a viver na Alemanha, mais propriamente em Ludwigshafen. Olá Inês, muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar aqui no nosso podcast. Olá Sofia, foi um prazer. Muito obrigada. Inês, há quanto tempo é que se aventurou nestas terras germânicas, vir para estas terras germânicas? Eu cheguei à Alemanha em 2010, comecei a trabalhar no dia 16 de novembro de 2010, portanto já há 11 anos, fez 11 anos já o ano passado, já vai para os 12, para a dúzia, uma dúzia de anos quase. A data não ficou esquecida, Inês, é quase como... É engraçado porque aqui na empresa onde eu trabalho começa-se a trabalhar ou no dia 1 ou no dia 16, não é possível entre os dois. Então achei piada porque, pronto, e memorizei. E foi em novembro, realmente foi quase no fim do ano, lembro-me que foi um bocadinho difícil para mim a mudança do tempo. Era um ano frio, 2010 foi um ano frio. O frio da Alemanha fica logo marcado, não é? Porque é um bocadinho diferente do nosso em Portugal. Sim. Apesar de que eu não vim diretamente de Portugal, na altura estava a viver em Bordeaux, mas que também tem um clima muito agradável, portanto, efetivamente foi uma mudança. Uma diferença climática também importante. Inês, e o que é que a trouxe até aqui à Alemanha? Porquê a Alemanha? Na verdade, a resposta de porquê a Alemanha foi mais porquê é que não a Alemanha? A Alemanha efetivamente nunca esteve nos meus planos, não era um destino que me atraísse, nem que também não tinha também o sentimento contrário, mas não fazia parte de uma destinação possível. Na altura eu tinha vontade de partir uma vez para o estrangeiro, porque como eu disse já estava a viver em França há 4 anos e na verdade a nossa vontade era partir para um país da Europa do Norte. Tinha em mente Suécia, Noruega, mas quando acabei o doutoramento candidatei-me à BASF, na empresa onde eu trabalho atualmente. E quando fui aceite, pensei, juntamente com o meu marido, na altura namorado, porque é que não? Era um país mais do norte, apesar de não ser da Europa do Norte, e tinha vontade de aprender mais uma língua, e então decidimos aventurar-nos. Portanto, o alemão não te assustou? Não, eu por acaso é uma coisa que eu gosto, de aprender línguas, e apesar de, tal como o país, também a língua não me atraía, mas também não tinha nenhum repúdio. Pensei, olha, vamos lá. Não é nada que não se faça, não é? Não, realmente, mas não tinha noção nenhuma do que era o alemão. Para mim era chinês mesmo, aquela sensação que se tem de não saber onde é que começa uma palavra, onde é que acaba uma palavra, assim, uma mistura ali, uma salada que não dava para perceber nada. Era assim, para mim, o alemão. Nem sequer tenho recordação. Há pessoas que falam ter ouvido, não sei, o Rex, o cão polícia, mas eu não tenho recordação nenhuma de ter algum contacto com a língua alemã antes de chegar à Alemanha. Mas agora aprecio muito, eu acho interessante, acho uma língua interessante e consigo encontrar beleza também na língua alemã. Isso é muito interessante. Como é que foi a tua adaptação, Inês? Foi bastante fácil, porque já o tinha feito, como disse, em França, apesar de que em França tenho a sensação que a mudança cultural foi mais pequena. Acho que a França
é mais parecida com Portugal do que a Alemanha é parecida com Portugal. Mas, quer dizer, basicamente, em que é que consiste a vida? É estar o trabalho, não é? E o trabalho era uma coisa que sempre me agradou, essa parte foi fácil no ambiente internacional. E depois, no lado familiar, do meu núcleo familiar, eu vim com o meu companheiro na altura, que também ajudou muito, e depois, pronto, no fundo a vida vai-se fazendo com os amigos que se vão criando no trabalho, não é? Porque viemos só os dois, não tínhamos amigos na altura, não tínhamos outros amigos, e correu relativamente facilmente, sim, acho que... Achas que foste bem acolhida aqui na Alemanha? Fui. Nunca me senti excluída de alguma forma por ser estrangeira, nada, não, de todo, mesmo tendo em conta, por exemplo, o facto de não falar a língua, né? Podia-se pensar que talvez noutros países, por exemplo, eu acho que em França, por exemplo, o facto de não falar a língua é um handicap muito maior do que é aqui na Alemanha. Eu acho que aqui na Alemanha as pessoas estão muito mais habituadas a que os estrangeiros não falem a língua. Apesar de apreciarem quando a pessoa faz o esforço, eu acho que isso eles também conseguem ver e apreciar, mas não acho que... nunca me senti excluída de alguma forma. Não dificulta. Não. Inês, e quais é que são as tuas maiores paixões? Os meus filhos. Eu tenho 3 filhos e eles são a minha paixão, vê-los a crescer, vê-los a desenvolver as personalidades diferentes deles, a perceber-me de como é que, saindo das duas mesmas pessoas que somos eu e o pai, podem sair três identidades tão diferentes, sim. Não, é uma coisa que me fascina. E juntamente com os meus filhos também desenvolvi a paixão pelos livros infantis, é uma coisa que adoro, acho mesmo... Gostas de ler ou gostas de escrever, Inês? Eu gosto muito de livros infantis? Sim. Ler, eu consigo, acho super interessante como um autor de literatura infantil consegue criar um livro com também a ilustração adequada que interessa a uma criança. Nós temos imensos livros aqui em casa, compramos alguns aqui, poucos, mas sobretudo quando vou a Portugal compro muito e em França também compramos. E acho mesmo muito interessante, e não sei muito bem qual é a forma, mas é uma coisa que me intriga. Um livro, uma história que para mim pode ser interessante, uma criança não vai achar piada nenhuma, ou vice-versa, uma coisa que eu acho não tem interesse nenhum e eles e vezes se encontram, e é aquele livro que eles vão procurar. Isso é uma coisa que eu acho mesmo interessante, sim. E depois a questão dos livros infantis também tem alguma coisa a ver com o facto de ter filhos no estrangeiro, que para mim é o meio privilegiado para lhes incutir a língua portuguesa, que é uma coisa muito, muito importante na questão cultural, que no fundo é o mínimo que eu lhes posso proporcionar, estando tão longe, a 2.000 quilómetros. Inês, os teus filhos frequentam ou pensas ser importante eles frequentar a escola portuguesa? Nenhum deles frequentou até agora, porque é complicado encontrar... Até agora nunca houve aulas de português na escola onde as minhas crianças foram à escola, portanto haveria a possibilidade deles frequentar, mas eu teria que ter ido com eles para outra escola, uma vez por semana, para ter as aulas. E nunca achei que valesse a pena o distúrbio, sim. Tendo em conta tudo aquilo que nós fazemos em casa já, que eu lhes vou proporcionando de outra forma. Mas, por exemplo, este foi o primeiro ano em que
Poderia ter sido mais fácil, até podíamos ter tido conjuntamente com outras famílias portuguesas, mas como foi era este ano o 5º ano do meu filho mais velho, e achámos que às tantas, para não complicar, que já foi uma escola nova, o 5º ano é uma mudança importante, achámos por bem não fazer este ano, mas talvez façamos nos anos seguintes. Mas pronto, como digo, proporciono-lhes o contacto com a língua portuguesa de outra forma, e nomeadamente pela ASPA. Eu animo, conjuntamente com a Elizabeth Braga, eventos para o público infantil. Eu já faço há 3 anos que animo o que nós chamamos os mini aspas, e para mim é mesmo uma desculpa para fazer uma atividade à volta de livros, para eles se interessarem em estar com outros portugueses. No fundo, é para pequenos e graúdos, Inês, porque isso também traz encanto aos maiores, não é? É verdade. Mas infelizmente atualmente não podemos fazer presencialmente, mas quando fizemos no passado foi muito interessante, porque no fundo é uma oportunidade também para nós, entre portugueses, nos encontrarmos e falarmos de como corre a vida de uns e dos outros. No futuro faremos de outra maneira, atualmente só acontece em formato virtual. Sim, como tudo neste momento, não é? Estamos a adaptar a uma nova realidade, mas é sem dúvida aqui uma mais-valia e muito, muito importante para os mais pequenos, sobretudo para eles manterem aqui o contacto com a nossa língua portuguesa. Sim, porque eu estou convencida que aprender uma língua não é só a questão das palavras, é mais, acho que se aprende também uma maneira de estar, de alguma forma. Eu tenho em mim não reparo tanto, mas por exemplo o meu marido, que é francês, reparo que tenho a sensação que ele é outra pessoa quando fala alemão, que quando ele é português, quando ele fala francês, quando ele fala português ou francês, porque, não sei, acho que temos outra postura, talvez por estarmos mais ou menos à vontade na língua, pode ser um aspecto, mas tenho a impressão que é mais do que isso, a maneira como a pessoa se exprime. Sei lá, nós gostamos sempre de dizer aquele exemplo de que saudade só existe em português. Eu não sei se é assim, mas acredito que sim, a maneira o facto de existir esta ou aquela palavra, uma outra expressão, permite dizer outras coisas. Sentimos de maneira diferente, não é? Eu acho que sim. Sim. Um bocadinho. E por isso para mim é muito importante lhes dar esse contacto, e daí a minha paixão que cresceu no fundo, que foi crescendo de há quase 10 anos para cá, desde que o meu filho mais velho nasceu. Que bom, que inspirador. Inês, olha, e o que é que tu fazes exatamente em termos profissionais? Eu sou engenheira química. Uhum. Portanto, eu estudei na Universidade de Aveiro, depois entretanto fiz doutoramento na Universidade de Bordeaux e comecei a trabalhar na BSF em investigação, desenvolvimento de processos químicos, na produção de polímeros, e atualmente trabalho numa das subempresas da BSF que produz polímeros, e o meu produto em particular chama-se Infinergy. É um poliuretano que é utilizado para fazer solas de sapatos. O nosso cliente principal é a Adidas, não sei se às tantas já deves ter visto produtos deles no mercado, chama-se Adidas Boost, que são umas bolinhas. Da próxima vez que fores a uma loja de sapatos, já vou estar atenta. São umas bolinhas que nós produzimos quase como pipocas. E é uma posição muito interessante que estou a fazer há relativamente pouco tempo, há 1 ano e meio, uma coisa assim, mas que me agrada muito porque estamos em contacto muito próximo com o cliente. Portanto, vê-se o resultado do nosso trabalho muito rapidamente. Às vezes, em investigação não acontece tanto isso, apesar de estar no meio industrial, que sempre tive, desde que estou na BSF. Também fazemos investigação mais básica, às vezes, que não se traduz em nada no mercado. Às vezes passamos anos a desenvolver um processo que nunca chega ao nível de produção, portanto nunca vemos um produto numa prateleira
de uma loja. E aqui, neste caso, tenho a sorte de ver isso, é muito interessante. E depois também é interessante ver como as prioridades mudam tão rapidamente. É muito interessante. Portanto, mas basicamente o que eu faço é que nós temos uma fábrica piloto, quer dizer que entre a escala do laboratório em que nós estamos a desenvolver o produto em quantidades pequeninas e a concentrar-nos na receita, no detalhe, entre essa escala e a escala da produção em que estamos a produzir grandes quantidades, temos uma escala intermédia que é a escala piloto. E, no fundo, eu lidero a nossa fábrica piloto, onde tratamos da transferência de novos produtos para a escala da produção e ajudamos a produção naquilo que for necessário para melhorar o processo, que seja para ter maior capacidade, para o custo ser mais baixo, esse género de coisas. Portanto, é investigação, mas uma escala muito aplicada. E como é que é ser mulher no sentido de profissional e mãe ao mesmo tempo no estrangeiro? Notas aqui alguma diferença, alguma dificuldade ou alguma vantagem? Eu não sei muito bem, sei lá, eu tenho muitas ideias daquilo que te posso responder, mas tudo aquilo que eu te posso dizer daquilo que eu não vi, eu comparar-me com outra coisa é tudo hipotético, eu só vivi isto, não é? Mas eu vou-te dizer o que a minha experiência é que há coisas fantásticas em ser mulher que trabalha aqui na Alemanha. A primeira é termos a possibilidade de ficar em casa tanto tempo sem pôr em risco o nosso trabalho. Nós podemos ficar, portanto, a ser pagos um ou outro até 14 meses, não é? O pai ou a mãe, em licença de paternidade ou maternidade, e depois podia até, eventualmente, ficar até 3 anos em casa e não perder o meu posto de trabalho, que acho que é um luxo que, por exemplo, em Portugal, infelizmente, a maior parte, ninguém tem, não é? Ninguém. E isso acho que é mesmo uma coisa fantástica. Claro que depois também há o aspecto, por exemplo, eu no meu primeiro filho fiquei só 4 meses em licença de maternidade e foi chocante, claramente, para os meus colegas de trabalho. Eles não conseguiam entender como é que eu podia fazer tal coisa, não é? Aquela ideia da mãe que não se aplica, não é? A educar os filhos. Claro que eu não, sinceramente, não me senti mal, para já, do facto da minha cultura de Portugal. Para mim era normal. Quer dizer, eu acho que eu fui para a creche com 9 meses, aliás, os meus filhos também só foram com 10 meses, também não foram mais cedo do que eu. E eu estava com a ideia, não me aconteceu nada de mal, portanto, porque cada acontecer aos meus filhos. E sobretudo, que no meu ponto de vista, ser pai ou mãe é uma coisa que se partilha, não é? É uma coisa a dois, e nós também temos a possibilidade aqui. Eu tenho muita sorte de ter um marido muito investido no seu papel de pai, e portanto fui com o sentimento de que eles tinham tudo aquilo que precisavam, e portanto não me senti mal. Quer dizer, apesar de sentir alguma incompreensão da parte dos colegas e da sociedade, eu estava tão certa da minha escolha, da minha opção, da minha decisão, que não me senti mal disso. Portanto, é um bocado uma anormalidade no meio desta gente toda, mas também não achei que eles, a mim pessoalmente, não achei que me julgassem. Foi mais assim uma incompreensão, mas não achei que... É diferente, não é? Sim, se calhar, no fundo. Do género, uma situação também muito, muito engraçada foi que aqui na Alemanha a lei também diz que 6 semanas antes da data do parto prevista, a mulher não é obrigada a trabalhar. Portanto, é o que eles chamam de proteção interna, não é? Mas a mulher não é obrigada a trabalhar, mas a mulher pode trabalhar se quer até o último dia, até o dia do parto. Portanto, ninguém nos obriga a ficar em casa. Mas 8 semanas depois do parto, sim, é proibido trabalhar, mas nas 6 semanas antes
se a mulher quer, pode. E eu trabalhei 2 semanas, dentro dessas 6 semanas, e o sindicato dos trabalhadores, um representante dos sindicatos dos trabalhadores chamou-me para perguntar porque que eu estava a fazer isso e se alguém me estava a pressionar para fazer isso. Porque do ponto de vista dele só podia ser essa a razão porque é que eu havia de ir trabalhar se não era obrigada a trabalhar. Não, mas eu acho que esse aspecto aqui de ser mãe e mulher na Alemanha, acho que é uma coisa que tem um valor imenso. Outra coisa que eu gosto muito aqui na Alemanha é o facto de terem horários de trabalho que respeitam bastante e que, sei lá, no máximo às 5 horas acabou o trabalho. É possível, portanto é relativamente flexível. Eu não digo que toda a gente na Alemanha tem essa possibilidade, mas no meu caso eu posso conciliar muito bem o meu trabalho e estar com os meus filhos. Claro que depois também temos em contrapartida o facto das instituições que guardam os nossos filhos estarem fechadas, fecham relativamente cedo, não é? Comparado com Portugal, mas sinceramente agrada-me isso também. No fundo a sociedade obriga-me a estar com os meus filhos e eu gosto que assim seja. Exatamente. Realmente é um conceito que acho que estamos a perder um bocadinho em Portugal, não é? Que as pessoas precisam de trabalhar e a família começa a ficar um bocadinho de parte nesse sentido. O que é que tu achas que diferencia mais Portugal da Alemanha em termos laborais, Inês? Eu acho que ser muitos... Eu, mais uma vez, eu nunca trabalhei em Portugal, portanto isto é tudo um bocado o sentimento que eu tenho daquilo que vou vendo quando visito Portugal, mas nunca trabalhei em Portugal. Tenho a sensação que é uma estrutura muito mais clara, muito mais bem definida, que se vê, por exemplo, nos horários de trabalho. Não é? Isso é um exemplo... Eu não quero dizer que seja muito importante a questão de ter horários claros e que, por exemplo, se separa claramente o trabalho da vida pessoal, que é uma coisa que eu também acho que não é assim em Portugal, mas que eu aprendi também a apreciar. Tu achas que o facto de ser português é uma mais-valia aqui na Alemanha? Ou, digamos aqui, sim, um elemento diferenciador? Achas que... Eu não sei muito bem o que quer dizer ser português. Não sei, porque eu acho que é uma pergunta que por acaso já pensei noutras situações no passado, porque tenho várias amigas portuguesas que também trabalham aqui na Alemanha e às vezes penso se nós somos portuguesas típicas também, não é? O que quer dizer ser português? Será que os portugueses que partem são os portugueses típicos? Eu não sei. Porque eu acho que nós... A única coisa, que se eu pensar assim um bocadinho, que eu acho que somos talvez um bocadinho diferentes e que isso possa ser em determinadas situações uma mais-valia, é que somos pessoas que temos vontade de ajudar. Eu acho que a maior parte dos portugueses, pode ser uma pessoa que nunca tenham visto à frente, eu acho que há aquele instinto de querer ajudar. Pode até ser às vezes contraprodutivo, já uma pessoa não faz ideia como é que pode ser mais-valia dizer, olha, não posso, mas o primeiro reflexo vai ser, claro que sim, ajude, não é? E isso acho que pode ser... Já nos destaca um bocadinho. Sim, culturalmente acho que é uma diferença que eu posso ver. Depois é como digo, cada um é diferente do outro. Não sei se há mais alguma coisa que se possa dizer que é essencialmente diferente entre um português e um alemão. Olha, e para ti o que é que tu achas que é de facto importante? O que é que destaca um profissional dos demais? Um
um bom profissional, o que é que faz a diferença de um bom profissional? Eu acho que é querer fazer bem, acho que querer ser investido naquilo que há pessoas que vão para o trabalho só para marcar o ponto, não é? E que quase que, pronto, claro que todos nós ficamos contentes quando chega a sexta-feira e que o fim de semana está à porta, mas eu acho que só mesmo tendo prazer no trabalho é que se pode ser um bom profissional. Acho que sem isso é difícil e, aliás, não desejo isso a ninguém, porque acho que é um bocado de tortura, passamos tantas horas no trabalho. E a fazer o que não se gosta, não é? Seria horrível. Sim, acho que é. E tenho a sorte de não estar nessa situação, mas acho que também se estivesse, punha-me a andar. Isso é de facto muito, muito importante fazermos aquilo que gostamos, não é? Porque senão é como tu dizes, acaba por ser aqui uma tortura. Inês, tu achas que a Alemanha é de facto, como muita gente diz, um país de oportunidades ou achas que já foi o tempo? Sinceramente, acho que na área tecnológica, acho que sim. Acho que quando penso, por exemplo, ok, eu tinha doutoramento e vim para aqui já sabendo que ia ter um trabalho, mas, por exemplo, o meu marido, que também é engenheiro químico, sem doutoramento e sem falar quase alemão, portanto, ele tinha aprendido alemão em França, mas já a um nível escolar muito, muito básico, e ele conseguiu o trabalho depois de estar aqui, acho que 3 meses, sem falar a língua, quer dizer, aonde é que isto é possível? Mas quer dizer, e nunca falou inglês. Por exemplo, eu quando comecei a trabalhar, eu falava inglês no trabalho e fui aprendendo aos bocadinhos. Ele, com um nível muito, muito mau de alemão, arranjou um trabalho enquanto engenheiro e fica assim, como é que é possível? Mas porquê? Porque é preciso, eles precisam de mão de obra, pronto, na área de tecnologia. E portanto, sim, se uma pessoa nesta área arranja trabalho na Alemanha, e nesse sentido é uma terra de oportunidades, sim. Eu não sei dizer se noutras áreas também é assim, mas consigo imaginar, por exemplo, não tem nada a ver, mas na área da educação infantil, por exemplo, acho que também é uma terra de oportunidades, porque está a explodir, não é? O mercado dos jardins de infância, que também é uma revolução agora, não é? Que até há pouco tempo as crianças ficavam 3 anos em casa antes de ir para algum sítio, não havia quase creche, era uma coisa que não existia, e agora eles já perceberam-se que não é possível, mas falta mão de obra, pronto. E imagino que como esse exemplo haverá muitos outros. Sim. De uma forma geral, como é que tu descreves trabalhar na Alemanha? Eu acho que aqui na Alemanha, assim, numa frase, acho que é um bom compromisso entre um trabalho valorizante, claro que eu estou a dizer a minha experiência, um trabalho onde me sinto valorizada, onde sou paga de uma maneira mais que decente e onde consigo ter uma qualidade de vida muito boa. Eu acho que é uma diferença muito grande para Portugal mesmo. Eu acho que se pensar talvez em pessoas que ganhem menos, em posições menos valorizadas, não sei como é que se diz exatamente. Acho que as pessoas aqui vivem melhor, com menos dinheiro, quer dizer, uma pessoa num escalão equivalente aqui tem melhores condições de vida. E claro que para mim, acho que não conseguiria ter, ou a probabilidade de eu ter um trabalho equivalente em Portugal é muito reduzida. Quer dizer, porque eu não é uma coisa que... o que eu quero não era trabalhar, por exemplo, na investigação numa universidade, por exemplo, e há poucas empresas que me pudessem proporcionar um trabalho assim, onde eu pudesse fazer a investigação na indústria. Infelizmente é assim, portanto, viver na Alemanha e trabalhar na Alemanha acho que é mesmo um bom compromisso entre uma boa qualidade de vida, um bom equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. E sim.
Olha, portanto, aconselhas quem esteja a ponderar vir para a Alemanha? Aconselhas vir? Acho que sim. A única coisa que eu acho que aconselharia, pronto, é mesmo, para já acho que a questão da língua é interessante, como eu disse há bocadinho, acho que não é preciso saber falar a língua, mas acho que querer aprender a língua acho que é importante. Mas isto não é para a Alemanha, é para qualquer país. Acho que aprender a língua local, acho que mostra a vontade de se querer integrar, e acho que as pessoas percebem-se disso e aceitam-nos de outra maneira. E depois, acho que outra coisa que diria é vir sem preconceitos, sem a pensar que somos melhores nisto ou aquilo e com aqueles. Eu, por exemplo, dou-lhe um exemplo que não tem nada a ver. Por exemplo, tenho muitos colegas franceses aqui também. Portanto, nós, para quem não sabe, Ludwigshafen é relativamente perto da fronteira com França e há bastantes colegas franceses. E eu tenho a sensação que há muitos franceses que criticam muito os alemães são assim, os alemães são assados. Talvez um bocado histórico, não é? Heranças do tempo da guerra. Eu penso assim, se é assim, vai-te embora. Não... E não quer dizer que eles estejam a dizer coisas que não sejam verdade, mas uma pessoa não se deve concentrar nisso, quer dizer, e depois, sobretudo, que, como eu disse no início, acho que há muito poucas coisas que se possam dizer. É porque é alemão, é porque é português, é porque é... Portanto, isto acho que é talvez o ingrediente mais importante para o sucesso de uma integração, onde quer que seja o país. É ter a mente aberta, tirar o máximo possível de preconceitos. E falar a língua, não é? Olha, há alguma coisa que nós deveríamos aprender com os alemães? Nós, portugueses. Ser um bocadinho mais organizados. É uma coisa que eu muitas vezes pensei, quem me dera que eu tivesse aprendido mais isso no tempo em que me tivessem incutido isso. Agora é um bocadinho mais difícil, é como aprender as línguas, não é? Quanto mais cedo, melhor. Não tenho a sensação que isso é uma coisa que nos podia trazer alguma coisa, assim... Uma mais-valia, não é? Sim. E agora estou tentada a fazer-te a pergunta inversa, que é: há alguma coisa que os alemães poderiam aprender connosco? Talvez relaxar mais um bocadinho, né? em algumas situações. Uma coisa que me lembra de me ter chocado no início, entretanto já me tornei como eles, é a questão social de organizar encontros entre amigos, entre famílias. Parecia-me tudo assim muito formal, já, eu mando-te um convite, assim, mas eu só quero ir jantar fora, não precisamos de um convite no nosso calendário do trabalho, quer dizer, pareceu-me tudo assim um bocado formal demais. E, por exemplo, em França não tinha visto nada essa questão social em França era muito parecida com Portugal, não vi diferença nenhuma, mas efetivamente aqui é diferente. Tu costumas a falar de Portugal aos alemães? Olha, para dizer a verdade, são mais os alemães que me falam de Portugal. Olha Inês, vou ao Algarve, não me podes dar uns conselhos. Infelizmente não tenho grandes conhecimentos sobre o Algarve, mas tento sempre ter uma outra informação se me pedirem. Mas não é uma coisa que venha muito à conversa. Infelizmente não posso falar, por exemplo, da questão da comida. Não é uma coisa porque eu sou vegetariana, portanto... Não há grande coisa. Pensei, olha, parece que bacalhau é bom, se bem me lembro. Dizem que sim, não é, Inês? Eu comi, não é? Não sou vegetariana desde que sou pequenina, mas desde que era pequenina. Mas não é uma coisa que me venha assim muito à conversa, não é assunto que... Mas, por exemplo, quando
fomos de viagem numa altura aos Açores e quando voltei também fiz imensa publicidade. Se há uma coisa que me agrada muito ou que me orgulha, vou falar, mas quer dizer, mais no momento, não estou aqui, não... Sempre a publicitar, né? Não. Olha, no teu ponto de vista, vale ou não a pena sair do nosso país? Se sentir a necessidade de o fazer, quer dizer, sair só por sair, eu sou da opinião que uma pessoa pode ser feliz em qualquer sítio. Acho que não é não é um sítio, não é? É tudo na tua cabeça, não é? No fundo, por exemplo, no meu caso, eu tenho a pessoa que eu precisava para, quer dizer, agora são mais 4 pessoas, não é? O meu marido e os meus 3 filhos. Eu podia ser feliz em qualquer sítio do mundo a partir do momento em que eles estivessem comigo. E acho que era o que eu diria a qualquer pessoa que quisesse sair, quer dizer, eu acho que é possível estar, da mesma maneira que é possível ser feliz em qualquer sítio, é possível ser infeliz em qualquer sítio, não é? Se uma pessoa se fizer minhocas na cabeça e só ouvir as coisas mas é óbvio que vai ser infeliz, portanto, se uma pessoa tiver vontade, se estiver disposta a aprender coisas novas, acho que ir para o estrangeiro a pensar que vai fazer tudo como sempre fez antes, acho que é meio caminho andado para que as coisas não funcionem bem. Acho que se tem que partir com a mente aberta e vontade de aprender. Não é só a questão da língua, aprender a viver num sítio novo, não é? Para se integrar, não é? Com tudo que se implica. O que é que tu achas que falta aqui na comunidade portuguesa na Alemanha? Tu achas que falta alguma coisa? Achas que há alguma coisa aqui que ainda poderia ser implementada de forma digamos, a dinamizar um bocadinho mais a comunidade portuguesa aqui na Alemanha? Ou achas que isso não é de todo uma necessidade? Eu gostava que fosse, que a nossa comunidade fosse mais ativa. Eu acho que o problema também depende das cidades, não é? Eu já ouvi falar que há cidades em que há muita gente e que as pessoas se encontram bastante e que organizam muitos eventos. No nosso caso, infelizmente, não há muita gente, mas, por exemplo, é interessante a questão da comunidade portuguesa. Não é uma coisa que, por exemplo, que eu sentisse muita necessidade até aos meus filhos nascerem, acho eu. Acho que foi sobretudo quando... Em França, por exemplo, tive zero necessidade de me encontrar com portugueses. E aqui, eu acho que até foi antes dos meus filhos nascer, tive por acaso uma colega portuguesa no meu departamento e foi tão bom, foi mesmo engraçado, porque de repente, enquanto tinha uma pessoa no trabalho com quem eu podia falar português, e foi tão fixe, tão agradável, era assim uma pausa, sabes? Uma pausa. E isso acho que me faz um bocadinho falta, infelizmente, como digo, aqui não há muita gente na região. Uma coisa que eu gostava de ter pessoalmente que me interessava bastante é que houvesse mais uma comunidade, relativamente às crianças, que se fizessem mais, que pudéssemos nos encontrarmos mais frequentemente, que houvesse mais trocas a esse nível, mais encontros a esse nível. E infelizmente tenho que dizer que nós, voltando à conversa do início do mini de aspas, tenho a sensação que às tantas não é uma necessidade que todos tenham, porque nós oferecemos estes eventos e não há assim muita gente que adira. Portanto, às tantas não é uma necessidade que todos tenham. Para mim é uma coisa importante e gostava que fosse mais dinâmica a esse nível. Sim. Pode ser que com o tempo as pessoas acabem por aderir, esperemos que sim, não é? Sim. Que é uma iniciativa mesmo muito bonita. Inês, pensas um dia regressar a Portugal? Talvez, quem sabe. Não é um objetivo que tenha,
Da mesma maneira que não tenho como objetivo ficar aqui ou ir para a França ou para onde quer que seja. Não sei, vamos ver onde a vida nos levará. Olha, é onde, como as coisas acontecerem, não sei, não faço ideia. Deixar fluir. Mas não é um objetivo em si, talvez. A verdade é que quando vou a Portugal sinto-me em casa, não é? Sabe bem, não é? Sabe bem, mas não sei, logo veremos. Logo se vê. Para terminar, Inês, em 3 palavras, como é que tu descreves Portugal? O que é que significa Portugal para ti? Não estava à espera dessa. Portugal, uma coisa que eu acho que reparo que é sempre diferente, o céu é diferente, tem mais luz, não sei. Para mim também, Portugal também associo com a praia, porque, e para dizer a verdade, ultimamente sempre que lá vou é para ir à praia, porque é durante as férias, portanto é com isso que eu associo Portugal. E mais o quê? Não sei, família? Já disseste 3 coisas muito importantes. Fazem já aqui muita diferença. Inês, quero agradecer-te por teres aceitado o nosso convite para partilhar aqui a tua experiência, o teu ponto de vista. Esperemos realmente que agora tenhamos mais pequenos aqui a participar. Se me permites fazer publicidade, Claro. temos 2 eventos, um para meninos dos 3 aos 8 anos, em que basicamente lemos um livro e fazemos depois uma atividade manual à volta daquilo que lemos, portanto é o que nós chamamos de mini aspas, e desde o ano passado que temos o mini aspas, organizado pela Elizabeth Braga, em que convidamos um cientista português que vem falar daquilo que faz, e depois fazemos uma atividade também à volta, uma experiência científica à volta do tema de investigação do nosso investigador português. Portanto, é uma coisa que eu acho muito interessante e convido todos os que nos estão a ouvir a participar com os vossos meninos. Vão gostar de certeza, não é? Sim, essas experiências devem ser muito interessantes. Todos os que vêm gostam, só gostávamos que viesse mais gente. Com certeza que vão chegar mais pequenos, pelo menos é essa aqui a nossa vamos vibrar nisso, vamos dizer assim, que esta palavra vai chegar a mais pessoas. Inês, muito obrigada mais uma vez e até uma próxima. Obrigada, até à próxima. Quanto a nós, sigam-nos nas redes sociais para estarem a par de todas as novidades e para a próxima teremos mais um convidado para nos dar o seu testemunho por terras germânicas. Até lá, continuem a inspirarem-se nas coisas mais simples da vida. Alma Lusa, porque acreditamos no futuro em comunidade.